Olá, queridos alunos! Meu nome é Marina Borges de Freitas, sou professora de Penal e Processo Penal e hoje eu vou dar continuidade a nossos crimes da Lei de Drogas. Hoje eu estou trazendo para vocês o artigo 33, o crime de tráfico propriamente dito. Vou ler para vocês, igual eu tô acostumada, seguindo meu material aí, e vocês podem acompanhar também no material da forma que preferirem. Eu deixo aí disponível o material para vocês, que é todo o material da Lei de Drogas, dividido em alguns blocos, hoje do artigo 33. Então vamos lá. O artigo 33 trata da seguinte forma: importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou desacordo com determinação legal ou regulamentar, tem pena de reclusão de 5 a 15 anos e pagamento de 500 a 1.500 dias multa. Então vamos ver que em momento nenhum o crime de tráfico traz a palavra tráfico. Então é tráfico de drogas, tráfico propriamente dito, aqui do artigo 33, qualquer um desses verbos. Perceba que alguns dos verbos são coincidentes com os verbos lá do artigo do artigo 28, o uso de drogas, consumo pessoal. Porque lá tem que ser para uso próprio, lembra? Para consumo próprio. Aqui, quando não é para consumo próprio, enquadra no crime do tráfico. Perceba que muito mais grave. Lá nem tem pena privativa de liberdade. Se você não viu a minha aula anterior, convido a ver, tá, gente? Que é uma continuidade aqui. E aqui a gente tem a atribuição da pena privativa de liberdade de 5 a 15 anos, tá? Então perceba aí a ausência do termo tráfico, é uma construção doutrinária a palavra tráfico para o crime do artigo 33 e para outros crimes da lei de drogas que também são considerados tráfico, tá? Quais são? O artigo 33, caput, que eu vou trazer nessa aula, o artigo 33, parágrafo 1º, o artigo 34 e o artigo 37. Todos eles são considerados pela doutrina tráfico. Aqui, o artigo 33 é o tráfico propriamente dito, tá? E quais são equiparados hediondos? Os crimes que eu trouxe, né, como o tráfico, e também o artigo 36, que é o financiamento do tráfico. Um crime que tem divergência, uns falam que são equiparados hediondo e outros não, seria associação para o tráfico. Mas predomina, entendimento inclusive pacífico do STJ, é que a associação para o tráfico, artigo 35, não é equiparado ao hediondo. Lembrando que o crime de tráfico ele tem previsão constitucional, a lei de drogas só veio para dispor, só veio para disciplinar o crime, tá? Especificamente não só o de tráfico, mas todos os crimes que a gente vem estudando aqui nos blocos. O bem jurídico tutelado é a saúde pública, tá? Então a gente já sabe que vai ser ação penal pública incondicionada, a representação. A droga não precisa pertencer ao agente. Vamos lembrar que um dos crimes é o crime de transportar. Se eu transporto, por exemplo, drogas de terceiro, eu não estou diante do crime, eu não estou diante de uma droga própria, mas eu estou sim diante do crime de tráfico do artigo 33, tá? Se o indivíduo estiver portando mais de uma espécie de droga, por exemplo, ele está portando a substância conhecida popularmente como maconha, a substância popularmente conhecida como êxtase, várias substâncias ilícitas, ele não está cometendo vários tráficos, tá? Portar uma ou mais substâncias no mesmo contexto fático é o crime de tráfico, não incorre na multitipicidade. Também é um tipo misto alternativo, com 18 verbos. Então, se o indivíduo comete um ou mais desses verbos, ele está igualmente dentro do artigo 33 caput. É muito comum. Ele está expondo a venda, por exemplo, e também trazendo consigo, né? Ele está expondo a venda e ele também tinha em depósito. Então, assim, todos esses, se ele incorre em um ou mais desses verbos, isso é um indiferente para poder tipificar no artigo 33, tá? São, em regra, o crime de tráfico do artigo 33 é, em regra, um crime comum. Então, qualquer pessoa pode cometer o crime do artigo 33, exceto um dos verbos. O verbo prescrever, ele só pode ser cometido por profissional da saúde, mais especificamente por médico ou médico veterinário, que são os dois profissionais da saúde que têm essa competência aí de prescrever medicação, tá? Prescrever, no caso,
drogas, né, no caso, drogas ilícitas. Vão tratar de crimes dolosos. Então, perceba que o crime do artigo 33 caput é um crime doloso, só tem a modalidade dolosa. Não tem como você cometer o crime de tráfico propriamente dito na modalidade culposa. O que acontece é que dois dos verbos, o ministrar e o prescrever, que estão no artigo 33, se você comete eles na modalidade culposa, você tem um crime na lei de drogas, que é o crime do artigo 38 que eu vou trazer aqui para vocês. Mas não é o crime do artigo 33. O crime do artigo 33 é doloso, tá? O ingresso de policial em residência alheia, ele precisa ser legítimo anterior. O que eu digo com isso? Isso é jurisprudência pacificada do STF, para a gente até cumprir um tratado internacional que o Brasil assinou, o Pacto São José da Costa Rica, né, sobre direitos civis e políticos. Vou explicar para vocês. Não pode o policial entrar na casa, invadir, porque você só pode violar o domicílio, ou seja, um asilo inviolável, você só viola mediante flagrante ou mediante mandado judicial. Para fins criminais, você também para prestar socorro em caso de, né, um incêndio, tudo isso em caso de acidente, você também pode invadir. Mas aqui na esfera penal, né, para cumprimento de pena, cumprimento de, enfim, perseguição, ou em flagrante, ou em caso de mandado judicial, que você pode entrar num domicílio. Você não pode entrar num domicílio, viu a droga lá dentro e fala, opa, meu flagrante está justificado. Isso acontecia muito. E eu tento trazer para vocês, aqui não só aqui no YouTube, né, mas para todos os meus alunos, o seguinte. Vocês têm que lembrar, gente, que vocês não têm que só memorizar os conceitos. Muitas vezes, a maioria das pessoas que vão me assistir aqui são estudantes, são concurseiros. Então, fica naquela coisa de memorizar, né, os dispositivos legais, mas vocês precisam ir além. Não só para facilitar essa função de vocês, que é também uma delas, que é poder memorizar, mas também para vocês entenderem e terem conhecimento um pouco mais aprofundado. Por que eu digo isso? O nosso sistema penal, o nosso sistema carcerário, dentro de uma perspectiva crítica, né, dentro de uma perspectiva um pouco mais reflexiva, a gente sabe que é um sistema seletivo. Não prendemos todos. A nossa população carcerária tem classe social, a nossa população carcerária tem cor. Por que eu digo isso? Porque não é que não se prenda pessoas ricas, não é que não se prendam pessoas brancas, não é esse o ponto. Mas o nosso sistema carcerário, ele persegue um indivíduo muito específico, a nossa população periférica, negra, em sua maioria masculina, que ainda é a maioria da população carcerária, pobre, negra, periférica. Esse indivíduo, ele é perseguido pelo nosso sistema penal. E a gente precisa ter ciência disso para a gente conseguir ter uma perspectiva um pouco crítica. A gente não pode só memorizar. Por que eu digo isso? Se entrar na casa do indivíduo, justificasse e achar droga, justificasse flagrante, toda a população periférica, como acontece, ainda é uma realidade, teria suas casas invadidas para justificar flagrantes posteriores. Não pode. As pessoas entram nas nossas casas, invadem nossas casas, independente do que tem lá dentro, se não tem uma justa razão. Então, as regras de Bangkok, as regras internacionais, elas vêm para trazer um processo penal justo, um processo penal menos seletivo. O objetivo é esse. E eu digo isso já fazendo uma ressalva. Eu não estou julgando uma profissão A ou B, julgando um profissional A ou B. Não é esse o ponto. O sistema penal, enquanto estrutura, ela ainda é muito seletiva. Então, a gente precisa aí desses princípios, dessas regras, obedecer isso para que se torne um pouco menos seletivo, para que a gente busque um sistema penal verdadeiramente justo, né? Enfim, então você não pode justificar o flagrante depois que você acha a droga lá. Para você ter entrado, para você ter invadido a casa de alguém, você precisa ter uma justa causa, no caso, o flagrante, né? Então, o STF vem para poder cumprir um Pacto São José da Costa Rica, o pacto que a gente assinou, nesse sentido, tá? A tentativa é admitida, o crime de tráfico, ele admite tentativa, mas o que acontece? É muito difícil, né? Igual eu falei no crime de consumo pessoal, é muito difícil a gente conseguir pensar numa situação de crime de tráfico tentado, tá? Mas ela é admitida, se acontecer na prática, ela acontece. Como eu disse, a ação penal pública incondicionada. Aqui a gente vai lembrar que o crime de tráfico, ele não admite o ANPP, o Acordo de Não Persecução Penal. Um instituto bem recente no nosso ordenamento jurídico, tá? Ele vem em 2019, com a lei conhecida aí como pacote anticrime,
Se vocês quiserem saber um pouquinho mais da NPP, as condições, os requisitos, quando que é a pena que aceita, quais são as condições que aceitam a NPP, comenta aqui que eu posso trazer uma aula sobre acordo de não persecução penal. Muito interessante. Mas o que cumpre falar aqui agora é que o crime de tráfico, pela sua pena mínima, não admite a celebração do acordo de não persecução penal. O acordo de não persecução penal, como o nome mesmo já diz, é um acordo proposto pelo Ministério Público para não se perseguir aquela conduta, aquele fato típico, tá? Tem requisitos específicos, se vocês quiserem, se vocês tiverem interesse, eu posso trazer aqui uma aula de NPP para vocês. Aí alguns temas ainda interessantes pra gente trazer dentro dessa aula de tráfico de drogas, no caso, tráfico propriamente dito do artigo 33 caput. Aplica-se ao tráfico de drogas o princípio da insignificância? A doutrina majoritária, a doutrina mais aceita nesse ponto, nesse aspecto, fala que não se aplica, como eu disse na aula anterior também, né, do crime de uso, não se aplica princípio da insignificância para o crime de tráfico, tá? Tem uma doutrina minoritária, eu trouxe aí como o principal expoente, que é o Gilmar Mendes, mas tem outros autores que também vão defender a aplicação do princípio da insignificância para o crime de tráfico. Mas a doutrina majoritária, a doutrina mais aceita, fala que não se aplica, tá? A competência da Justiça Federal. Muito se tinha dúvida de quem seria a competência, seria a Justiça Estadual ou a Justiça Federal, quando envolve dois estados diferentes da federação. Seria competência da Justiça Federal por envolver dois estados? A pessoa cometeu o tráfico em 3, 4 estados. É um crime permanente. A partir do momento que é um crime permanente, pode ser que ocorra em diversos estados da federação. Pelas regras de fixação da competência dos crimes permanentes, a gente sabe que a competência da Justiça Estadual, né, no caso do juízo do destino da droga, mas se vocês quiserem também, coloquem nos comentários se vocês têm interesse de uma aula sobre competência, eu posso trazer aqui para vocês, mas enfim, não é competência da Justiça Federal. O tráfico que envolve mais de um estado da federação é competência da Justiça Estadual. Quando que o tráfico se torna competência da Justiça Federal? Quando for tráfico internacional, tá? Eu também quis trazer aí as regras de Bangkok, tá? Tivemos um HC coletivo que determinou o seguinte, eu vou ler para você. Substituição da prisão preventiva pela substituição domiciliar de todas as mulheres presas que estivessem gestantes, puérperas ou fossem mães de criança ou deficiente sob sua guarda, exceto na hipótese de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça contra seus descendentes ou ainda em outras situações excepcionalíssimas. O que é que eu quero dizer com isso? As regras de Bangkok foi dizer o seguinte, mulheres, mães, gestantes, puérperas, né, ou mães de crianças, ou mães de pessoas com deficiência, que estivessem presas e o crime não fosse com emprego de violência ou grave ameaça contra o seu genitor, o seu filho, né, elas deveriam ter a sua pena preventiva substituída pela domiciliar. Foi uma proscrição aí das regras de Bangkok que o STF, no habeas corpus coletivo, determinou que a gente cumprisse. Por que isso? Muito se questiona, por que só mulher? Por que então todas as mulheres iam ser libertas? Não é bem isso. O que aconteceu é o seguinte, a gente tem que lembrar, e eu também posso trazer uma aula sobre isso, que prisão preventiva, a gente está ainda prendendo pessoas inocentes. A regra no nosso sistema penal a gente só prende culpados, e só tem culpado depois do trânsito em julgado. Excepcionalmente, eu prendo, deveria ser pelo menos, eu prendo preventivamente aquela pessoa que cumpre os requisitos da prisão preventiva, uma espécie da prisão provisória. O que acontece é que tinha algumas mulheres presas, no caso, a regra de Bangkok falou que todas nessa situação, mas aqui o HC coletivo foi no caso do tráfico. A gente vai converter todas essas mulheres presas preventivamente, ou seja, mulheres ainda inocentes, a gente vai converter a prisão preventiva delas em prisão domiciliar, por quê? A pena não estava refletindo na mulher, estava refletindo nos filhos, né? Porque essas crianças que tinham suas mães ainda inocentes estavam tendo reflexo aí das suas prisões preventivas, e por isso essa determinação, por isso que isso refletiu no crime de tráfico, porque o crime de tráfico, ele em regra, né, não foi cometido com violência ou grave ameaça contra seu cônjuge. Contra seu filho. Voltando. Há previsão legal que os crimes hediondos
e os equiparados ou hediondos, a pena, o regime inicial deve ser o fechado. Desculpa, gente. Que o regime inicial deve ser o fechado. Isso foi considerado inconstitucional. Por que dessa inconstitucionalidade? A pena, ela precisa analisar a situação concreta. Eu não posso criar uma regra geral. Todo mundo que cometeu crime hediondo, equiparado a hediondo, vai começar no regime fechado. Então, essa pena, ela não analisa as especificidades de cada caso. Então, eu não posso criar uma regra geral como essa. Por isso, apesar da previsão legal para que o regime inicial seja fechado, já foi considerado inconstitucional, tá? Há também a possibilidade, mesmo sendo um crime equiparado a hediondo, de substituição das penas restritivas de direito, se cumprir os requisitos das penas restritivas de direito, tá? Outro tópico interessantíssimo para a gente falar aqui no crime de tráfico, para a gente mencionar. Havia discussão se o indígena, ele poderia ser o sujeito ativo do crime de tráfico, por conta que naquela população, naquela comunidade indígena poderia ser considerada, aquela droga poderia para eles ali não ser ilícita, enfim, se discutia se o indígena podia ou não ser sujeito ativo do crime de tráfico. Já foi pacificado, o indígena pode sim, tá, ser sujeito ativo do crime de tráfico, assim, né, eles estão sujeitos aí ao nosso ordenamento jurídico. Co-culpabilidade como atenuante genérica e nominada. Isso aí merecia uma aula separada, tá? Mas eu vou falar aqui porque, né, enfim, se respeita ao crime de tráfico, vou falar rapidinho e aí vocês, depois, se quiserem também, ó, tô dando um monte de ideia pra vocês, se sugerem pra mim, eu faço aula. Mas o que é co-culpabilidade como atenuante genérica e nominada? Em outras palavras, quando a pessoa comete um crime, a culpa, né, dela, e ela, depois de condenada, considerada culpada, ela tem que, né, pagar, no caso, com o cumprimento da sua pena. Até que ponto o Estado, ele não seria, em parte, responsável pela prática desse crime, dessa infração penal? Não é que o Estado é o culpado, por isso que a gente quer uma teoria da co-culpabilidade. Até que ponto aquela pessoa que não teve a ela as oportunidades, não teve educação, saúde, não recebeu do Estado os seus direitos mínimos, saúde, educação, saneamento básico, ela não está mais propensa a cometer esses crimes no sentido de que foi negado a ela, não é que ela estaria mais propensa, não é a palavra ideal, mas até que ponto não foi negado a ela esses direitos básicos e ela comete esses crimes com uma co-culpabilidade com o Estado. Não é que o Estado é culpado por ela cometer esses crimes, mas a pena dela não deveria ser um pouco reduzida porque o Estado teve sim culpa ao negar a esse indivíduo direitos básicos. Não é que ela não seria condenada, não é isso, mas a sua pena não deveria ser reduzida, por isso que é uma atenuante, não deveria ser aplicada a essa pessoa uma atenuante. Isso tem divergência dentro do próprio STJ. Tem turma que vai falar que a gente aplica a co-culpabilidade como uma atenuante genérica e tem turma que vai falar que não. Então, ainda é divergente, né? Tem defesa para os dois lados. A co-culpabilidade como uma atenuante genérica, ela ainda é, portanto, passível de divergência na doutrina, há quem defenda, há quem não defenda. E no próprio STJ, há turmas que aplicam e turmas que não. Reforço, para não ter aí um entendimento diferente do que eu trouxe, né? Porque esse tema ainda é muito polêmico. Não é que a pessoa ela não seria culpada porque o Estado teve culpa. Não é isso. A partir do momento que se analisou no caso concreto que essa pessoa ela era vulnerável, ela fazia parte de uma população, foi um indivíduo que foi negado a ela direitos básicos, até que ponto não seria aplicada uma atenuante à sua pena, tá? Isso que é a teoria da co-culpabilidade como atenuante genérica. E nominada porque não tem previsão legal, tá? A materialidade do crime, como eu disse na aula anterior, quem assistiu sabe, quem não assistiu vai voltar para assistir, tenho certeza, pra gente continuar aí na sequência. Mas, né, só pontuando, os crimes, no caso, a maioria dos crimes previstos na lei de drogas, eles são crimes que precisam ter a comprovação da materialidade. Então, a pessoa que estava dentro do artigo 33, cometendo tráfico com substâncias ilícitas, será que a substância era de fato ilícita? Parecia maconha, mas será que era maconha? Parecia crack, mas será que era crack ou era outra substância ilícita, por exemplo? Precisa ter o laudo, tá? São crimes que exigem aí a comprovação da materialidade, tem que ter o laudo, que a gente chama do laudo provisório ou laudo de constatação, tá?
O pacote anticrime, a lei que ficou conhecida como pacote anticrime, traz a cadeia de custódia. Então, para que esse laudo ele seja válido, para que eu consiga incriminar ao final do processo, acusar, condenar alguém por tráfico, a cadeia de custódia, a cadeia da prova tem que ter sido preservada. Então, tem que ter provado que lacrou aquela substância ali, levou até o perito, que tirou o lacre, fez o exame, era aquela substância mesmo, senão você não consegue provar de fato que aquela pessoa estava cometendo o crime da lei, previsto na lei de drogas. Vamos supor que é um caso de crime de tráfico internacional e a perícia, um caso laudo de constatação, que deve receber, provavelmente recebe outro nome, foi feito por uma polícia estrangeira, por exemplo. Não tem problema, a gente aceita que a perícia é feita por polícia estrangeira, não tem problema, tá? Pode acontecer também da pessoa ser condenada, não teve laudo de constatação, seguiu o processo, ela foi condenada por tráfico, não foi juntada aos autos o laudo de constatação. Mas a prova foi preservada, teve a cadeia da prova, fez o laudo depois da condenação e juntou depois a condenação no processo. Não tem problema, tá? Aquele laudo ele foi juntado tardiamente, não é o ideal, mas teve a comprovação da materialidade, então por súmula do STJ, tá? Perdão, por súmula do STF, no caso a súmula 523, não tem problema esse laudo ter sido juntado depois da sentença. Eu trouxe aqui para vocês também, gente, um tema que foge um pouquinho da nossa disciplina aqui do caso do artigo 33, que são os flagrantes. É aceito no ordenamento jurídico, não só no tráfico, mas inclusive no tráfico, os flagrantes preparado e o flagrante esperado. E não é aceito, eu confundi os nomes, perdão, gente. É aceito na nossa doutrina o flagrante esperado e o flagrante diferido, e não é aceito no tráfico e nos outros crimes o flagrante preparado e o flagrante forjado. Eu acho que essa matéria dos flagrantes, ela merece uma aula separada. Então eu vou trazer aqui, né, vocês também falem nos comentários se tem interesse, explicando o que é cada um. Mas voltando que eu confundi os nomes aí. Flagrante preparado e flagrante forjado é flagrante legal, tá? Então, não é aceito pela doutrina, não é aceito no tráfico, não é aceito pelo nosso ordenamento jurídico, não só pela doutrina, né? São flagrantes ilegais. O flagrante esperado e o flagrante diferido, eles são aceitos. O que são esses flagrantes? Eu posso explicar aqui para vocês, mas eu prefiro trazer uma aula apartada de flagrante. Então, eu vou trazer depois para vocês explicando direitinho. E depois eu coloco também aqui embaixo dessa aula o link para aula de flagrantes. Para vocês que tiverem interesse, já coloca direto, já dá o play, tá bom? Para não ter erro. E também para essa aula não ficar muito extensa. A minha ideia é que os blocos sejam mais reduzidos para que o aluno consiga escolher, se ele não quiser assistir todos, apesar de eu indicar que assistam todos, ele escolher ali o crime específico que ele tem interesse de assistir. Voltando então. A confissão espontânea. Vamos lembrar? Eu vou falar ainda um pouquinho para vocês, tá? Sobre atenuante. Quando a pessoa comete tráfico e ela confessa que cometeu, ela tem uma atenuante específica que eu vou trazer para vocês. A pessoa, o indivíduo, ele confessa, tá? Espontaneamente que estava cometendo o crime do artigo 28, para consumo pessoal, uso, tá? E depois ele vem ser condenado por tráfico. Ele pode ter a benesse da confissão espontânea porque ele admitiu que usava? Não. É o mais comum para quem tem essa prática forense, para quem está acostumado com o processo penal, ver que o mais comum é isso. O indivíduo, na maioria dos casos, ele fala, não, era para consumo. Eu tava com a droga para uso pessoal. Porque o crime do artigo 28, ele não tem previsto nenhuma pena privativa de liberdade. Então, é natural, né, como uma estratégia de defesa, o réu, às vezes a própria defesa monta essa estratégia para desqualificar ali entre o uso do tráfico para o uso. Então, ele admitir no início, ele confessar que usava, que estava no crime do artigo 28 no final, foi condenado por tráfico? Não, essa confissão espontânea do uso não se aproveita para o tráfico. Porque essa confissão do uso, para quem tem a prática forense, vai ver que é o mais comum de acontecer, tá? Por último, pra gente terminar o tráfico, o que aconteceu era o seguinte, a pessoa foi presa em flagrante, seja por uso, seja por tráfico, e aí pegava o celular. E no celular, muitas vezes, conversa de WhatsApp, teor de ligação, você tinha provas. Só que acontece, não teve pedido judicial e não teve a ordem judicial deferida para eu poder defassar ali as conversas da pessoa.
O professor Auri Lopes ainda fala muito isso nas aulas dele, é muito interessante. Ele fala, gente, hoje em dia no celular da pessoa tem tudo. Não só a conversa do WhatsApp, mas ela tem senha de banco ali, ela tem toda a sua intimidade devassada quando entra no WhatsApp, num teor de uma conversa do WhatsApp. Então, por exemplo, teve o flagrante, tá? Tava cometendo tráfico. Eu, enquanto autoridade celular, eu, enquanto autoridade policial, recolho o celular da pessoa. Eu posso olhar ali os registros, as ligações. O fulano ligou para Beltrano, ligou para Ciclano ontem. Beleza, isso eu posso. Isso aí tá dentro do flagrante. Eu devassar as conversas, os conteúdos do WhatsApp, de outros aplicativos, aí eu preciso de ordem judicial, tá? E por último, lembrando, é um crime também, assim como o crime de consumo do artigo 28, é um crime de perigo abstrato. Então, apesar de tutelar a saúde pública, não se exige que, de fato, tenha exposto em perigo, né, a saúde de outrem, né, tenha colocado em perigo a saúde pública, não precisa. É um crime de perigo abstrato. Então, é uma construção esse perigo, tá bom? Com isso, eu encerro aí com vocês essa aula. É a nossa segunda aula, tá? Dos crimes previstos na Lei de Drogas. E eu espero vocês na próxima aula pra gente dar continuidade e fechar esse conteúdo. Um forte abraço e até a próxima!